Uma mãe que se indignou com o assassinato da sua filha de apenas 7 anos e que resolveu, do jeito mais calmo e frio, dar fim à vida do responsável por tirar dela quem mais amava. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a história da Marianne Bachmeier, a mãe vingativa. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Talvez você não conheça a Marianne Bachmeier, mas eu vou te falar, que vale a pena conhecer um pouquinho da sua vida e das suas ações, que até hoje ficam na lembrança de quem conhece a sua trajetória. Eu creio que o amor de uma mãe é como nenhum outro, e agora vocês vão ver o que uma mãe ela é capaz, uma mãe que não conseguia mais conter toda a sua raiva por ter perdido a sua filha tão cedo. Sua filha de 7 anos, ela foi assassinada por um monstro chamado de Klaus Grabowski. E no dia do julgamento, Marianne decidiu que ela mesma daria um fim a esse caso. A vingança de Marianne. Nascida no dia 3 de junho de 1950 na pequena cidade de Sarstedt, na Alemanha Ocidental, a Marianne Bachmeier, ela cresceu na sua terra natal e o seu pai, ele era membro da Waffen-SS, que é o ramo de combate ali do partido de Adolf Hitler, no partido nazista. A infância de Marianne não foi das mais tranquilas, já que o seu pai bebia muito e era muito agressivo, o que levou ao divórcio dos pais ali precocemente. Ela ficou com a sua mãe, que depois de um tempo se casou novamente. Só que o seu relacionamento com a sua mãe não era dos melhores e tudo piorou de vez quando ela foi expulsa de casa. Isso aconteceu quando a Marianne tinha mais ou menos 15, 16 anos. E sem uma base familiar, tudo acaba ficando mais complicado. Aos 16 anos, em 1966, ela deu à luz a uma criança que, por não ter condições de cuidar, colocou para adoção. 2 anos depois, aos 18, ela engravidou novamente, dessa vez então do namorado. Ainda sem ter condições de criar, ela também colocou o segundo filho para adoção. Para piorar, mais ou menos na mesma época, a Bachmeier foi estuprada. Alguns anos se passaram e em 1972 a mulher teve o seu terceiro filho, só que dessa vez ela ficou com a bebê e deu o nome de Anna. O pai era então um namorado, Christian Berthold, um gerente ali de um bar. Só que a coitada parecia que tinha um imã que atraía B.O., e Christian acabou ali com um relacionamento, abandonou ela e a sua filha. A Bachmeier então teve que criar a Anna sozinha. As duas viviam daquela maneira tranquila até que o dia em que a pobre menina acabou indo no local errado e encontrando uma escória da sociedade. No dia 5 de maio de 1980, quando a Anna tinha apenas 7 anos de idade, ela acabou não indo para a escola e ela parou numa casa da vizinhança ali para brincar com os gatos que tinham lá. Nesse momento, o dono da casa, o açougueiro de 35 anos, o Klaus Grabowski, ele viu a garotinha ali, e não pensou 2 vezes, a sequestrou, e o que ele fez depois é de dar nojo. Klaus segurou a Anna por várias horas em sua casa, ele agrediu ela sexualmente e finalmente acabou a estrangulando com uma meia calça de sua noiva. Depois amarrou a menina e colocou em uma caixa que deixou na margem ali de um canal, tentando ali esconder o seu crime. O Grabowski ele já era um criminoso sexual, já tinha uma ficha criminal, já tinha sido condenado pelo abuso sexual de 2 meninas. E por que ele estava solto? É complicado, A justiça às vezes é uma porcaria ali em qualquer país, em qualquer época, Em 1976, o criminoso tinha se submetido voluntariamente à castração química, só que depois ele se arrependeu e acabou se submetendo a um novo tratamento hormonal para tentar reverter essa castração. Enfim, foi esse o verme, que acabou matando a Anna. Com o sumiço da criança, a polícia e a própria vizinhança começaram então a procurá-la. Mas quem desvendou o caso mesmo foi uma própria conhecida, do assassino, a sua noiva, foi quem contou à polícia e assim prenderam então o miserável. Uma vez preso, o Grabowski afirmou que a menina queria contar à mãe que ele havia abusado dela para poder extorquir dinheiro dele. Ele disse que o seu medo de voltar para a prisão acabou levando a matar a menininha, A Marianne ficou tomada pela raiva e pela fúria e não é para menos, Em seu pensamento só tinha um jeito de amenizar um pouquinho essa dor, esse sofrimento, e trazer um mínimo de paz para sua vida. No dia 6 de março de 1981, no terceiro dia do julgamento, por volta das 10 horas aí da manhã, a mãe teve então a sua vingança. Ela levou uma arma no tribunal, uma Barretta 70, e atirou em Klaus Grabowski, o assassino confesso de sua filha. Ela disparou 7 vezes, sendo que 6 acertaram o criminoso.
réu foi morto quase que instantaneamente. Já a Beckmeyer abaixou a arma e foi detida sem resistência nenhuma. Depois da vingança, o caso foi amplamente divulgado pela mídia, sendo a Marianne considerada então a primeira justiceira do país. Enquanto ela estava presa, muitos lhe enviaram mensagens de apoio, presentes e flores para indicar que entendiam a sua conduta. O povo estava então do lado da mãe, né? Eles entendiam o que ela tinha feito, compreendiam esse seu ato passional, né? A Beckmeyer vendeu a história de sua vida por cerca de 100 mil marcos alemães para a revista Stern, e com a grana ela conseguiu arcar com os seus custos legais para poder se defender nos tribunais. O problema dessa exposição toda, né, da sua vida, foi que depois que a revista publicou a história e os detalhes sobre os seus 2 primeiros filhos que ela deixou para adoção, a conexão do seu pai com a Waffen-SS, a opinião pública mudou um pouquinho, né? Pois ela não parecia mais se encaixar na imagem da mãe inocente, né? Totalmente, tanto ali que isso deve ter ajudado um pouquinho no seu julgamento, porque em 1983 ela foi condenada por homicídio culposo e pote ilegal de arma de fogo por 6 anos. Uma pena até que branda para quem matou alguém na frente de todo mundo num tribunal. É claro que o fator emocional deve ter pesado. Todo mundo entendia um pouco o porquê dela ter feito aquilo. A Marianne acabou saindo sob fiança depois de passar 3 anos na prisão. E eu acho que ela passou muito tempo até, né? Essa que é a verdade. Depois de solta, ela seguiu com a sua vida, se casou com um professor, foi morar em Gana para acompanhá-lo, acabou se divorciando depois também, até que em 17 de setembro de 1996, aos 46 anos, a Beckmeyer morreu de câncer no pâncreas, né, sendo enterrada ao lado de sua filha Anna, em Lübeck, na Alemanha. A sua história ela é bastante famosa, né? Os alemães já fizeram filme e documentário também sobre a sua vida. Bom, eu particularmente não julgo o que ela fez, né? Eu acho que a maioria dos pais e mães, né, que assistem aqui, estão assistindo esse vídeo, fariam o mesmo sem pensar 2 vezes, né? Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.